Meu nome é Ana Carolina Ferreira, sou meteorologista e hoje vim lhes apresentar uma ciência denominada biometeofísica, desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Avançadas da Navegação, o IPAM. Em São Paulo, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 18 graus Celsius e a temperatura máxima em 25 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca nos períodos tarde e noite. Em Santos, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 21 graus Celsius e a temperatura máxima em 27 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada a partir da tarde. Em Nova Serrana, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 17 graus Celsius e a temperatura máxima em 28 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada a partir da tarde. Em Nova Friburgo, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 14 graus Celsius e a temperatura máxima em 24 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde. Em Petrópolis, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 14 graus Celsius e a temperatura máxima em 23 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde. No Rio de Janeiro, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 21 graus Celsius e a temperatura máxima em 28 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde. Em Teresópolis, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 22 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte a partir da tarde. Em Brasília, devido a instabilidades atmosféricas em altos e médios níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 20 graus Celsius e a temperatura máxima em 27 graus Celsius. Céu nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte ao longo do dia. Em Porto Alegre, devido à atuação de um sistema de alta pressão, a temperatura mínima permanece em 20 graus Celsius e a temperatura máxima em 31 graus Celsius. Céu parcialmente nublado. Conheça agora o nosso aplicativo IPAM Agrop, desenvolvido gratuitamente para os usuários do ramo do agronegócio, um canal de troca de informações que vai desde dados reais do clima, com históricos diários semanais, até itens como agricultura, safras e etc. Na pecuária, venda de cortes e matrizes, leite e seus derivados, máquinas e equipamentos que podem ser comercializados dentro do nosso aplicativo. As bases do sistema estão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. O objetivo do nosso aplicativo é trazer uma segurança ao homem do campo e ser um canal de informações de trocas, compras e vendas no ramo do agronegócio. Com estações meteorológicas disponíveis em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Serrana, Brasília, Teresópolis e Rio de Janeiro, possuímos medidas de 24 horas por dia, atualizadas de 10 em 10 minutos, para o conhecimento de todos os setores da logística do agronegócio. Na aba Agora, por exemplo, podemos observar a variação das variáveis meteorológicas temperatura, precipitação, umidade, sensação térmica, pressão, vento, altura das nuvens, ponto de orvalho, radiação solar e índice ultravioleta. No Rio de Janeiro, temos uma temperatura de 33 graus Celsius agora, uma precipitação de 0 milímetros, ou seja, não choveu ao longo do dia, uma umidade de 68%, uma sensação térmica de 41 graus Celsius, uma pressão de 1009 HPA, os ventos estão fracos, a altura das nuvens encontra-se em 819 metros, o ponto de orvalho em 27 graus Celsius, radiação solar em 924 watts metro quadrado e um índice ultravioleta de 6,6. Na aba Diária, podemos observar um histórico diário das mesmas variáveis meteorológicas. Por exemplo, na temperatura, podemos observar o decaimento da temperatura conforme foi ficando a noite, atingindo uma temperatura mínima às 6 horas da manhã do dia de hoje e aumentando a sua temperatura conforme foi passando o dia. Podemos observar também o histórico da umidade, da sensação térmica, da pressão, do vento, da altura das nuvens, do ponto de orvalho, da radiação solar e do índice ultravioleta.
Se quiser um histórico maior ainda, podemos observar na aba semanal o histórico das mesmas variáveis nos últimos 7 dias. Por exemplo, no dia 17 de fevereiro, a temperatura máxima atingiu uma temperatura de 28,81 graus Celsius, que foi decaindo ao longo da semana, atingindo uma temperatura máxima no dia de ontem de 26,32 graus Celsius. Além da aba Atmosfera, possuímos a aba de Agricultura, Pecuária e Máquinas, onde você estará sempre atualizado das notícias. E na aba de Anúncios, você, anunciante, poderá anunciar os seus produtos conosco dentro do nosso aplicativo. Para mais informações, conheça nossos aplicativos IPAM Maces, IPAM Agrop, IPAM Medical e IPAM Imports. Para mais informações, faça o download de nossos aplicativos, disponíveis para iOS e Android.